Bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Agora estão conseguindo me ouvir, gente? Oi, tia. Quem está conseguindo me ouvir? Tá, tia. Ah, que bom. Galerinha, vamos ligar a câmera, tá bom? Gabriel Henrique, gostei do fundo. Esse fundo, sim, tá legal. Mas tem alguns que colocam um plano de fundo que não tem nada a ver com nossa aula. Com sala de aula virtual. Tia, não tô com a farda. Gente, outra coisa, quem tá colocando figuras em vez das imagens de vocês. Não liguem, vocês não querem ficar com a câmera ligada o tempo inteiro, que é o certo, mas coloquem pelo menos uma imagem de vocês, que a gente tem como comprovar que vocês estavam presentes na nossa aula. Nós temos aqui o João Vitor Oliveira e outros alunos que estão com figuras, e não são legais essas figuras, certo? João Vitor. É porque toda vez que a gente passa uma foto minha pro computador. Então, coloque pelo menos o nome de vocês, já basta colocando o nome de vocês. Essas figuras, quando a gente tira o print e a gente tem um controle com a coordenação, não é legal. Aqui, ó, Beatriz, por favor, Beatriz Padilha, coloque seu nome todo. Seu nome todo não, seu nome e sobrenome, pelo menos, porque a gente tem como ter esse controle. A gente está fazendo a chamada normal como uma aula normal, gente. Oi, Lua. Tá bom, meu? Tá ótimo. Depois eu quero que você ligue a câmera. Todos que estão aí só aparecendo o nomezinho, eu quero que ligue as câmeras depois, assim que você se sentir à vontade, já tiver organizado tudo, para ligar a câmera, a gente está aguardando aqui vocês, porque no final desse horário a gente vai fazer um print e no final do outro também. E a gente quer com as imagens de vocês, tá bom? Gente, nós vamos começar, só terminar aqui o Pedro Henrico, que está chegando, e o João Carlos. Vamos ver aqui quantos participantes nós temos. Pedro Henrico, tudo bem, Pedro Henrico? João Carlos, Gabriel Henrique. Gabriel, por favor, coloque seu Henrique aí. Cauã, Elian, tudo bem, Elian? João Vitor Santos Carneiro. E aí, João Vitor, já se organizou para ligar a câmera? Eu vi você muito bonito no TikTok, lá nos stories da rede social da escola. Quero ver você aqui também. Laila, Lua, tudo bem, Lua? Tudo. Manu, Manuela, Marivaldo, Beatriz Padilha, por favor, coloque seu nome ou uma imagem sua ou ligue sua câmera. Pedro Borges, tudo bem, Pedro Borges? Quero ver sua câmera ligada também. E a Arielle Samara. Tem alguns outros alunos chegando aqui. Guilherme Gomes, Laécio. Cadê Cauã, gente? Oi, Cauã, tudo bem? Se organize para colocar sua farda. Arielle Guedes, Guilherme Gomes estão chegando. Oi, Laécio, muito bem, ele já ligou a câmera. Cadê a Arielle também, que ainda não ligou? João Vitor Santos.
Eu tô aguardando, gente, vocês. A Arielle Guedes, que chegou agora, tô aguardando ligar as câmeras também. Somos 18. Muito bem, vamos ver se chega mais alguém. Gente, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui o nosso slide. Guilherme Gomes, eu quero olhar você, tá bom? Tem uma imagem que eu acho que é da sua mãe, né? Mas a gente precisa ter esse controle e por isso a gente está insistentemente pedindo para vocês ligarem as câmeras, gente. Por favor. Raul tá chegando. A minha cara ela fica muito escura. Gente, é por conta, Pedro Borges, é por conta da iluminação. Você deve estar contra a iluminação. É porque minha mesa fica contra a Sim, iluminação. eu entendo isso. Mas não tem E problema. não dá para mudar. Tá. Não tem problema não, tá? Eu tô olhando seu rostinho, mesmo que tá aí mesmo essa questão da iluminação, mas eu tô conseguindo ver você. Gente, somos 19 agora. A gente vai começar, eu vou compartilhar a tela. Raul, por favor, Raul, se organize para ligar a câmera. Arielle Guedes também e os demais. Tia, se ela pode só esperar uns 5 minutinhos que eu tô fazendo aqui uma coisa importante. Quem é que tá falando? É o Raul. Raul, nós vamos iniciar a explicação da aula agora, tá bom? Então, se organize aí rapidinho para você não perder a explicação. Tá. Todos estão conseguindo visualizar? Sim. O slide. Deixa eu postar mais um pouquinho aqui. Oi, João Carlos, muito bem, gostei de ver. Lu, ainda falta ligar a câmera. Raul está se organizando. Oi, Pedro Henrico, tudo bem? Oi, Arielle. Marivaldo, cadê você? João Vitor Santos Carneiro, cadê você? Laila, Beatriz Padilha, Guilherme Gomes. Vamos lá, se organizando, galerinha. Gente, na aula passada, como eu havia falado para vocês, nós iniciamos o estudo dos conceitos básicos em genética, estudamos o que é a genética, que é a ciência que estuda essa transmissão dos genes, né, dos pais para os filhos, a partir dessa transmissão, dessas características, os genes, eles são passados de geração para geração, né? Esse estudo da hereditariedade, ele vai estudar esses traços, né, que a gente chama de genes, esses traços dos genitores. Quem são os genitores? O pai e a mãe. Vimos que a genética ela é dividida em clássica e moderna. A moderna, ela é pós a descoberta da molécula de DNA, lembram disso que eu falei na aula passada? Depois que Watson e Crick, eles descobriram em 1953 a molécula de DNA, a sua estrutura, houve uma divisão da genética, a genética clássica, que ela é baseada nos conceitos de Mendel. Mendel era um padre que vivia em um mosteiro, estudou as ervilhas, a transmissão de características hereditárias nas ervilhas, porque todos nós seres vivos temos material genético, temos DNA, até o próprio vírus tem material genético, certo? Então, a partir do estudo de plantas, ele conseguiu entender a transmissão das características hereditárias. Quando se descobriu a molécula de DNA, a sua estrutura, de que ela é formada, a composição química, nós temos a genética moderna, a partir da descoberta de Watson e Crick. Nós temos também os conceitos gerais, que são os conceitos básicos em genética que vocês precisam aprender, que é pré-requisito para vocês estudarem lá no 9º ano, no 1º até o 3º médio, que é o conceito de gene, que antigamente Mendel chamava de fatores. Nós temos o conceito de cromossomo,
cromossomos homólogos, sexuais, genótipo, fenótipo, locus gênico, a gene alelo e todos os outros conceitos gerais, né, da genética, que é o que vamos estudar. Nós estudamos esse slide também, né, que nos mostra, João Vitor Carneiro está chegando aqui. Ok. Aí nós vimos esse slide que demonstra o óvulo, que é o gameta feminino, que é uma célula haploide. Vimos o espermatozoide, que é um gameta, masculino, que também é uma célula haploide. Pedro Lucas está chegando aqui. Certo, gente? O capítulo 6 no livro de vocês está na página 112. Tá? A gente já estudou isso aqui na aula passada, só estou revisando rapidinho aqui com vocês para a gente dar continuidade. Então, gente, no interior do óvulo e do espermatozoide, Gabriel Brandão tá chegando. Então, o óvulo, ele vai ter o seu conjunto de cromossomos e o espermatozoide também. Lembrando, gente, que as células haploides, aqui nessa parte azul, as células haploides, elas vão ter apenas um conjunto de cromossomos, ou seja, eles não vão estar em pares. Todas as células haploides, todos os gametas, eles vão ter apenas metade do número de cromossomos. Por que eles vão ter metade do número de cromossomos? Porque quando unir o óvulo com o espermatozoide, vai dar o número total de cromossomos que é típico de uma espécie. E esses cromossomos, eles vão se organizar aos pares. Então, a célula ovozigoto, que é resultado da fecundação do espermatozoide com o óvulo, é chamada de célula diploide, porque ela vai apresentar cromossomos organizados aos pares. Deu para entender isso, gente? Sim. Só relembrando aqui, né, que a gente já estudou isso. Então, as células haploides são representadas pelos gametas, elas vão ter metade do número de cromossomos típico da espécie, e as células diploide, por isso que tem 2N, elas vão ser as células que vão apresentar os cromossomos organizados aos pares, células dos tecidos, dos órgãos. Todas essas células vão ser diploides. As únicas células do nosso corpo que vão ser haploides são os gametas, porque quando houver a união de um gameta com o outro, vai formar o número total de cromossomos que é típico de uma espécie. Nós, seres humanos, temos quantos cromossomos? Que eu já cansei de falar isso para vocês. 46. 46. Então, os nossos gametas, cada um, o óvulo e o espermatozoide, vão ter quantos? 23, não é isso? Eles não vão ter metade do número típico da nossa espécie, então o óvulo vai ter 23, o espermatozoide 23. Quando juntar, vai dar o total que é típico da nossa espécie, que é 46. Eu até comentei com vocês, quando tem um cromossomo a mais ou a menos, nós vamos ter o caso das alterações cromossômicas, como no caso da trissomia do 21, que é o caso da síndrome de Down. A trissomia do 21 é quando, em vez de ter um par no cromossomo 21, vai ter um trio, certo? E aí nós temos a caracterização da síndrome de Down. Vamos avançando, que a gente já viu esse slide. Agora nós vamos entender o conceito de cromossomo. O que é o cromossomo? Cromossomo é DNA, cromossomo é gene, hein? E aí, gente, o que vocês me dizem? Elian, Gabriel Henrique, Pedro Henrico. O cromossomo é DNA, nós falamos isso na aula passada. Eu acho que foi Vinícius que fez uma ótima contribuição aqui. Quer falar? Não? Gente, o que é o cromossomo? Lá na página 112, nós temos... Oi, João Vitor dos Santos Oliveira. Você levantou a mão? Pode falar.
Assim que a senhora perguntou o que o cromossomo, se o cromossomo é DNA, ele é tipo parte do DNA, que é tipo DNA enrolado e se desenrolar vai surgir a molécula do Cromossomo. Isso, João Vitor Oliveira. O DNA, como eu falei para vocês na aula passada, ele está disperso dentro do núcleo do núcleo da célula. Ele fica disperso, ele fica espalhado dentro do núcleo. Quando a célula precisa se dividir, esse emaranhado de moléculas de DNA não ia ser legal para a célula se dividir, porque ia um pouquinho para uma célula e muitão para outra célula. Então, a natureza ela é sábia, ela é extraordinária. Então, o que que acontece? As moléculas de DNA que ficam espalhadas por determinados momentos no núcleo das nossas células, o que que acontece? Quando a célula está perto de se dividir, eles vão se organizando no formato de cromossomo. Esse cromossomo é como se fosse um novelo de lã. Ali, naquele novelo de lã, tem 10 metros de lã, mas ele está compactadinho naquele rolo que dá para a gente trazer tranquilamente para casa, para fazer algum serviço artesanato. Mas no caso da molécula de DNA, para que fique bem organizado e que vá o número certo de cromossomos para cada célula, a célula, a molécula de DNA, ela começa a se compactar no formato de cromossomos. E lá no interior da molécula de DNA, lá no cromossomo, nós vamos encontrar os genes. Que são os genes? Os genes são os fatores que vão determinar as características do indivíduo, a cor do olho, cor do cabelo, cor da pele. Nós carregamos esses genes que vão vir dos cromossomos dos nossos pais, certo? Nós carregamos um conjunto de genes que vem dos cromossomos da mãe e um conjunto de genes que vem dos cromossomos do pai. E aí, nesse momento da fecundação, acontece a recombinação desses genes. Por isso, gente, que nós não vamos ser clones dos nossos pais, das nossas mães, nós não vamos ser clones dos nossos irmãos, porque cada um de nós temos um patrimônio genético único, certo? Já a senhora sabe se existe algum animal que... Oi? Você sabe se tem algum animal que produz clonagem? Porque a bananeira é clone. Oi? A senhora sabe que a bananeira é tipo um clone, né? Nós temos dois tipos de reprodução. Aqui nós estamos falando da reprodução sexuada, em que há variabilidade genética, recombinação de genes, devido à união do gameta masculino e feminino no momento da fecundação. Porém, nós temos a reprodução assexuada, que temos o processo de reprodução assexuada das bactérias, que é a bipartição, em que uma célula se divide em duas novas células idênticas àquela que originou, que são clones da célula mãe. Nós temos o caso de plantas, animais que se reproduzem por partenogênese, como é o caso da bananeira que você citou aí, Gabriel Henrique. Ela é um resultado de uma reprodução assexuada, em que óvulos não fecundados originam embriões, certo? Existe também, por exemplo, o dragão de Komodo, existe no reino animal. O dragão de Komodo, ele se reproduz de forma assexuada. Por exemplo, aconteceu alguma mudança no ambiente, eliminou todos os machos daquela região. As fêmeas, elas têm como se reproduzir assexuadamente. Os seus óvulos não fecundados por espermatozoide conseguem gerar embriões. Então, esses embriõezinhos, esses futuros dragões de Komodo, eles vão ser idênticos à mãe, mas é uma forma de perpetuar sua espécie. É uma forma de manter o número de indivíduos naquela população de dragão de Komodo. Deu para entender, Gabriel Henrique? Ok, gente? Eu entendi, tia. Então, nós temos
cada espécie, como eu havia falado, tanto animais como plantas, bactéria, vírus, todos nós temos material genético. No caso dos animais e dos seres vivos mais complexos, vamos ter essa organização em cromossomos. O homem, por exemplo, nós já falamos, tem 46 cromossomos, o cão doméstico 76, a drosófila tem 8 cromossomos, o arroz, que é uma planta, tem 24 cromossomos. Então, cada espécie vai ter um número típico de cromossomos. E esse número típico de cromossomos, esse conjunto de cromossomos típico de uma espécie, é chamado de cariótipo. Então, qual é o cariótipo da espécie humana? Qual é o conjunto de cromossomos que nós temos? Nós temos um conjunto de 46 cromossomos, certo? E esses cromossomos, eles vão ter algumas classificações, certo? A classificação deles. Nós vamos ter os cromossomos homólogos, que são aqueles organizados aos pares, eles vão estar presentes nas células diploides. No caso do ser humano, nós temos 23 pares de cromossomos nas nossas células diploides, a célula da pele, por exemplo, a célula do tecido ósseo, do tecido nervoso. Todas essas células que formam o nosso corpo, que formam os tecidos e os órgãos, são células diploides, não esqueçam disso. E elas vão ter os seus cromossomos organizados aos pares, ou seja, elas vão conter cromossomos homólogos, no caso, organizado em 23 pares. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, gente, essas células diploides vão ter esses cromossomos homólogos. E esses cromossomos homólogos, a gente vai herdar um de quem? Um vem do pai, o outro vem da mãe. Um cromossomo vem do pai, o outro vem da mãe e vão se juntando aos pares. Nós temos também os cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais são aqueles que vão estar ligados à determinação do sexo do indivíduo. Esses cromossomos sexuais na espécie humana vai estar lá no 23º par. Nós temos todos aqueles pares que a gente chama de autossomos, que vão determinar outras características do indivíduo, cor do olho, cor do cabelo, tipo sanguíneo, todas as outras características. E temos um último par, que é o 23º par, no caso da espécie humana, nós vamos ter os cromossomos sexuais. No livro de vocês, sobre os cromossomos sexuais, nós estamos na página 115, certo? Na página 115, nós temos aí a divisão dos cromossomos, no caso do cariótipo, né, humano, os cromossomos homólogos, que estão organizados aos pares. Dentre esses cromossomos homólogos, nós vamos ter os autossômicos, que eu nem coloquei aqui no slide, não sei porquê. Os autossômicos são aqueles cromossomos que carregam os genes para a cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, todas as outras características do indivíduo. E vamos ter os cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais, na espécie humana, ele é caracterizado como X e Y. O indivíduo que tem 2 cromossomos X é mulher, e o indivíduo que tem cromossomos X e Y, o homem. Nesse caso, quem vai definir o sexo do indivíduo, né, do novo ser, vai ser quem? Quem vai definir o sexo? O homem, né? O homem. Aqui nós temos uma imagem. O óvulo, ele só carrega cromossomo o quê? X. O óvulo só carrega cromossomo X. No caso do espermatozoide, ele vai carregar ou o X ou o Y. Isso vai depender do acaso, certo? Ah, tem fulano de tal, só tem filhas mulheres. No caso, alguém da minha família, meu tio, meu parente, tem só filho homem. Isso depende do acaso, a cada processo de fecundação, tá? Então,
tem cromossomos que carregam somente X e cromossomos que carregam somente Y. Se for um X que vai fecundar o óvulo, vai combinar e vai nascer uma menina. Aqui nós temos o óvulo X e o cromossomo Y. XY, durante a fecundação, unindo esses cromossomos, nós vamos ter o quê? Hein, João Carlos? Um menino, não é isso? XY, menino, XX, menina. Deu para entender isso, gente? Certo. Então, na espécie humana, nós temos os cromossomos sexuais, e no caso da espécie humana, não, várias espécies, todas as espécies. Por exemplo, que eu dei o exemplo para vocês na aula passada das aves, que no caso das aves, como essa espécie de galinha de granja, quem define o sexo é a fêmea, porque ela que vai carregar 2 cromossomos diferentes. As fêmeas vão ter 2 cromossomos diferentes e os machos vão ter apenas um tipo de cromossomo. Então, nesse caso, quem define o sexo é a fêmea, lá nas aves. E algumas outras espécies de artrópodes, outras espécies de aves. Aqui nós temos a imagem do cromossomo. Esse cromossomo, que a gente sabe que é a molécula de DNA, ele tá aqui, ó, duplicado. Gente, vocês estão ouvindo algum barulho de cachorro latindo? É o vizinho aqui, tá? Não é aqui na minha casa, que a gente não tem cachorro. Vão desculpando aí o barulho, porque o cachorro agora começou a se estressar, não sei o que houve lá. É que nem no meu condomínio aqui, tem uns 500 cachorros no vizinho. Desliga o áudio E dele, não dá tia. pra... Certo. Aí nós temos aqui o cromossomo. Se a gente for desenrolar, nós vamos observar a molécula de DNA. Aqui, essas partes escurinhas são as partes que têm genes ativos, que vão determinar as características do indivíduo, certo? E aqui a molécula de DNA, como eu havia falado para vocês na aula passada. A molécula de DNA, ela é chamada de dupla hélice, dupla fita, ela é uma molécula entrelaçada ou espiralizada, e essas 2 fitas se mantêm unidas pelas pontes que as bases nitrogenadas fazem. A união das bases nitrogenadas, que são elementos químicos, substâncias químicas, elas conseguem deixar essa estrutura espiralizada, a molécula de DNA. Então, ela tem essa dupla fita. Vou mostrar as outras imagens que eu já mostrei para vocês aqui, ó. É uma base nitrogenada, as bases nitrogenadas que tem esses nomes aqui, adenina, timina, guanina, citosina, elas vão se pareando. E aqui essas fitas são formadas de açúcar, que é a desoxirribose, por isso o ácido desoxirribonucleico, e um grupo fosfato. Junta-se e forma essa fita, como se fosse um corrimão de uma escada, daquelas escadas em espirais. E as bases nitrogenadas formam os degraus. Tanto é que Watson e Crick, eles fizeram um modelo tridimensional que representa, de metal, na verdade, que representa tipo como se fosse aquelas escadas em espiral, mostrando toda a estrutura do DNA. Aqui, se a gente fosse deixar ela bem desespiralizada, reta, aqui a gente ia ver em um plano só o grupo fosfato, a desoxirribose formando as fitas e a ligação das bases nitrogenadas, certo? Essas bases aqui na parte espiralizada a gente percebe a açúcar e grupo fosfato e as bases nitrogenadas ligando essas 2 fitas. Por isso que tem alguns livros que diz que o DNA tem um modelo de dupla hélice, uma dupla hélice espiralizada, certo? Ok, gente, no livro de vocês está lá na página anterior, na página 112, desenrolando o cromossomo, a gente mostra
aqui a molécula de DNA. Aí tem no livro de vocês, ele é formado por muitas sequências de nucleotídeos. Esses nucleotídeos, eles são o quê? Parte constituinte da molécula de DNA, que está bem aí em amarelinho na página 112. Parte constituinte da molécula de DNA, formada por uma base nitrogenada, que é o que eu mostrei para vocês, um açúcar e um açúcar de 5 carbonos e um grupo fosfato. É isso que eu estou mostrando para vocês agora, certo? Essa é a estrutura da molécula de DNA. O grupo fosfato, o açúcar, que é a desoxirribose, e as bases nitrogenadas. Isso aqui forma os nucleotídeos, sequências de nucleotídeos. Gente, essa sequência dessas bases são importantíssimas, porque são elas que vão determinar os nossos genes, os nossos códigos genéticos, para a cor do olho, cor do cabelo, cor da pele. Tipo, nós temos a proteína melanina. Ela é produzida como? A partir de um gene que vai determinar a produção da proteína melanina, que eu falei até isso para vocês na aula passada. E temos um gene que vai determinar a não produção de melanina. Nesse caso, o que vai acontecer? O albinismo. Essa pessoa não produz melanina porque ela tem um gene que não deixa produzir melanina. Então, todos os nossos genes, eles vão determinar a produção ou não produção de determinada substância no nosso corpo. Nós sabemos que o nosso corpo é formado por vários tipos de nutrientes. Um deles, que são importantíssimos, são as proteínas. As proteínas, elas agem como anticorpos. Nós temos a proteína da pigmentação da pele, dos pelos, que é a melanina. Nós temos a proteína que vai dar sustentação para unhas, cabelos, que é a queratina. Nós temos as proteínas que vão determinar o tipo sanguíneo. A positivo, B negativo, O negativo, tudo isso determinado por proteínas que estão nas nossas hemácias, nos nossos glóbulos vermelhos. Temos a proteína hemoglobina, que vai ajudar na formação dos nossos glóbulos vermelhos, que vai ajudar no transporte de oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele é feito de proteína. Essas fibras musculares que nós temos é proteína. Então, os genes, eles sempre vão levar à produção de uma proteína e essa proteína vai determinar uma característica nossa. Deu para entender isso, gente? Vocês ficaram caladinhos. Sim. Deu para entender, galera? Sim. Deus. Ah, bom, porque eu perguntei, todo mundo ficou calado. Gente, então vamos lá. Aqui é a composição química dessas bases nitrogenadas, do açúcar, do fosfato. A gente vai passar lá no 9º ano, vocês vão ver química mais detalhadamente. No primeiro também, até o 3º, e aí vocês em biologia com certeza vão voltar a falar sobre isso em algum momento. Agora vamos para gene. O que é o gene, gente? Aqui no livro de vocês, o que tem... Tá acabando. O que é... Tá acabando, mas a gente vai continuando. Tirar foto. Já. O que tem no livro de vocês? O que é o gene? Lê para mim bem aí, Pedro Henrico. O que tem? Tá lá na negrito. Qual é o conceito de gene que tá aí no livro de vocês? Na página 112. Cada sequência que determina a informação ou mais características do ser vivo recebe o nome de gene. Isso. Então, é cada sequência que determina a informação de uma ou mais características do indivíduo. Onde que estão esses genes? No cromossomo, no DNA, porque o DNA, ele se organiza no formato de cromossomos. Então, cromossomo é nada mais, nada menos do que a molécula de DNA compactada, como já foi falado no início. Então, o gene também tem sua divisão de conceito, né? Antes da descoberta do DNA. Antes, na genética clássica, era a unidade fundamental da hereditariedade. Ponto.
Agora, na genética moderna, depois da descoberta do DNA, nós temos o quê? Pedaços de DNA que codifica uma proteína, como eu falei para vocês, o nosso corpo é formado de proteínas. Então, o DNA, ele vai determinar a formação dessas proteínas que vai formar o nosso corpo. Aqui em vermelho, todo segmento de um cromossomo capaz de determinar a produção de uma proteína e, portanto, capaz de expressar o quê? Uma característica morfológica, ou seja, formato da orelha, por exemplo, quando tem o lobo da orelha grudado, é recessivo, quando tem o lobo da orelha solto, é dominante. Nós vamos já ver o que é gene dominante e gene recessivo. Então, além disso, o gene ele pode expressar uma característica funcional. Tipo sanguíneo é uma característica funcional. Produção de lactase, que vai quebrar a lactose. A lactase é uma enzima, é uma proteína. Produção de lactase. Um gene que vai determinar a produção da lactase. Produção de melanina. Um gene que vai determinar a produção da melanina. Certo? Então, Esse assunto da lactose deve ser triste. Oi? Esse assunto da lactose deve ser triste. Sim, tem bebês que já nascem com essa alteração genética que não produz lactase de forma alguma, porque ele já carrega um gene que vai determinar a não produção da lactase. E eu, tia, qual é a minha situação? Você tem intolerância? Tem. A descobriu depois de grande? Eu acho que sim, Quando depois de bebezinho? grande. Eu acho que depois de grande. Porque quando é depois de grande, que eu também tenho, é por conta de... O médico explica que é por conta de má alimentação, a gente consumir um excesso maior de leite, e isso vai causando uma disfunção no nosso corpo, na produção da lactase, e ela vai sendo insuficiente para quebrar toda a quantidade de lactose que tem no corpo, e aí a gente vai adquirindo também por conta de uma alimentação não tão adequada, entendeu? Tia, Oi. então no meu caso, meu pai já carregou os genes com intolerância à lactose, né? Você nasceu Sim, Irmã, e você já sabe se é genético ou não? minha avó, parte de pai, tem intolerância à lactose. Então é um problema, pelo que você está relatando, é um problema genético, realmente. Porque a gente carrega esses genes, lembram? Os genes, eles são passados de geração para geração. Pode não aparecer nessa geração de filhos, mas pode aparecer na geração de netos, tataranetos. A gente vai puxar lá para o bisavô, uma característica do bisavô, do tataravô. Isso pode acontecer, porque a gente vai carregando esses genes, ele pode não se expressar na geração seguinte, mas nas posteriores pode sim. Ah, tá. Pode se expressar, entendeu? Vamos continuando, aí tem 1 minuto. Só aqui o fenótipo, para a gente voltar daqui a pouco, 5 minutinhos para vocês beberem água e ir ao banheiro, mas ainda não terminou. Vamos ver o que é o fenótipo, gente. O fenótipo, ele é o conjunto das características manifestadas por um indivíduo, ou seja, o conjunto das características que são manifestadas pelo gene. Certo? Esse conjunto de características vai determinar, né, a cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, tipo sanguíneo, produção de lactase, produção de enzimas, de anticorpos, tudo. Então, é a expressão de um determinado genótipo. O fenótipo, ele está intimamente ligado ao genótipo. O que é o genótipo? O conjunto de genes do indivíduo. Os genes, eles vão determinar esse conjunto de características, certo? É a descrição de um caráter. Vamos lá, nós temos menos de 1 minuto e vamos fazer o print da nossa tela rapidão. Vou aumentar aqui para todo mundo se olhar. Ai, meu Deus, cadê? Deixa eu tirar aqui. Interromper o compartilhamento. Opa, cadê vocês, gente? Que não vão aparecer no print. Cadê
Cadê Samara? Cadê Lu? Cadê? E, gente, vamos lá rapidinho. Tô sentada. Cadê Marivaldo? Cadê Laila? Cadê Gabriel? Cadê Sará? Gente, eu vou tirar o print. Pelo menos o áudio ligado. Gente, aqui.